Dia 26 de abril de 2024, Léo da Foco aqui, pronto para receber um dos autores de maior produção da editora Foco. Eu estou aqui com alguns dos títulos dele. Hoje nós vamos falar de Fundamentos do Direito, segunda edição, com Hugo de Brito Machado II. Mas enquanto ele entra, olha só o que o Hugo... Pô, entrou um aqui errado, que não é do Hugo. Introdução ao estudo do direito. Vamos marcar uma outra live para falar dele. Direitos Fundamentais do Contribuinte. Esse livro aqui é do Hugo de Brito Machado II como organizador e é um livro em homenagem ao pai dele, Hugo de Brito Machado, que infelizmente faleceu recentemente, nos deixou um dos maiores juristas do país. Temos aqui Poder Público e Litigiosidade, temos também Teoria do Direito. Então, Hugo de Brito, que já está aqui conosco, é um dos autores mais profícuos da editora Foco. Deixa eu chamar ele aqui. Rapidamente, nos conte quais são as ideias por trás de Fundamentos do Direito. Deixa eu ver aqui, eu estou com o convite dele também. Enquanto eu mando o Instagram, podia cruzar essas informações, né? Hugo de Brito Machado II, é mestre, doutor em Direito, advogado, membro do ICET, Instituto Cearense de Estudos Tributários do IBDT, Instituto Brasileiro de Direito Tributário, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, de cujo programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, foi coordenador. Peraí, eu assinei, mas o Hugo ainda não entrou, convidei novamente. Professor do Centro Universitário Christus, graduação e mestrado, Vision School na... Ele vai falar aqui o nome da Universidade de Viena e também é, claro, autor de diversas obras. Temos aqui, ó, Epistemologia Jurídica, Poder Público e Processo, Tributação e Desigualdade na Pós-Pandemia, Tributação e Novas Tecnologias, Direito e Inteligência Artificial. Hugo, não estou conseguindo... Eu te convidei de novo, veja aí se aparece. Possa falar dessa obra magnífica. Gente, tem hora que a tecnologia mais faz raiva. Vamos lá. Vamos ver se o Hugo consegue agora se conectar. Quem está chegando aí, seja bem-vindo. Quem está assistindo em reprise, olá a todos. Você que vê pelo Spotify, você que vê aqui pelo Instagram. Hugo, vamos lá, deixa eu tentar de novo. Convidei. Deixa eu ver se o Hugo está me mandando uma mensagem no WhatsApp aqui, que a gente vai coordenando melhor o WhatsApp. Vamos ver se o Hugo consegue entrar. Ele já está ali disponível. Fundamentos do Direito, 26/4. Eu não... Hugo, tenta enviar um pedido. Vê se você consegue enviar um pedido. Agora sim. Aceitar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Hugo, que estranho, hein, amigo? Te convidei de novo, olha só. Sua internet está boa aí, Hugo? Você está num lugar que tem estabilidade de sinal? A gente já fez tantas lives aqui. O Hugo é tão preparado digitalmente, tecnologicamente, sempre entra dando um show aqui. Provavelmente algum problema momentâneo. Vamos aguardar ele. Ó, algum problema de conexão. Estou escrevendo para ele. Convidei novamente. O Hugo, o segundo, não está conseguindo participar. Hugo, você está pelo celular, né? Computador não faz esse login. Vamos ver.
Fiquei conosco, que já já Hugo de Brito Machado II compartilhará os seus conhecimentos em fundamentos do direito. Deixa eu só dar uma lidinha aqui no trecho de apresentação. As sociedades humanas, no tempo e no espaço, adotam padrões de comportamento diferentes. Isso autoriza a afirmação de que não existem padrões de correção distintos dos fornecidos pelo direito positivo, a partir dos quais se possa avaliar a justiça de uma conduta. Por outro lado, caso existam, quem os determina? Aqui eu tenho o convite do Hugo. Os direitos humanos são, não raras vezes, indicados como a ideia básica a partir da qual um pós-positivismo teria superado a antiga discussão entre justnaturalistas e positivistas, mas o multiculturalismo e os problemas inerentes à universalização dos direitos humanos mostram que ainda há muito a ser questionado. Hugo, por que será que estamos tendo essa dificuldade? Hugo não está conseguindo participar. Oh, que chato. Hugo, quer tentar me mandar uma mensagem no WhatsApp? De repente a gente remarca. O que você acha? Porque, por alguma razão que eu... Deixa eu tentar. Olha só, Hugo, vamos fazer mais uma tentativa aqui. Deixa eu te convidar. Se for da minha rede, eu vou assustar. Te mandei um novo convite, Hugo. Veja se funciona agora. Olha só, Hugo de Brito Machado II. Como vai? Agora vai, carinho? Que alegria. Me ouve bem? Eu aceitava toda vez que você colocava o convite, só que por alguma razão ele ficava girando aqui a tela do celular e não conectava. E aí eu resolvi trocar a minha rede aqui. E aí, de repente, você entrou. Então, já temos mais um dia de solução de problemas técnicos para trocar a rede. Tudo bem, Hugo? Tudo em ordem, Léo. Você, como vai? Graças a Deus, feliz, orgulhoso de estar mais uma vez aqui com você. É sempre um prazer. Eu me orgulho muito das obras suas que estão na foco. Tem um trabalho magnífico sendo desenvolvido aqui, ano a ano, mês a mês. Estou louco para a gente fazer a live dessa obra aqui também, então estudos de direito. Mas hoje a gente vai falar de fundamentos do direito, e eu li aqui um trecho da apresentação que é, no mínimo, instigante, né? Hugo, por que um livro de fundamentos do direito? Qual a importância dele numa sociedade que é tão evoluída, tão tecnológica, tão já madura? Olha as aspas aqui. Como é que isso ajuda o advogado dentro do direito? Pois é, Léo. O problema enfrentado nesse livro é um problema que, como você disse, a gente vive uma sociedade evoluída ou contemporânea, madura, pelo menos, você disse entre aspas, se é mais madura, eu não sei, mas é pelo menos mais complexa do que as sociedades do passado, né? No passado, nós tínhamos, no passado bem distante, se a gente recuar aí séculos ou até milênios, nós tínhamos povos que simplesmente se ignoravam uns aos outros, né? Os povos indígenas que ocuparam inicialmente o nosso continente americano, eles não tinham nem conhecimento de que existia o continente europeu, de que existia uma cultura diferente da deles e vice-versa. Então era muito mais frequente e comum nós termos culturas diferentes de povos que não conheciam uns aos outros. E, no entanto, a diversidade de culturas e a diversidade de padrões morais já existia e já, de alguma forma, causava perplexidade aos pensadores. Tem uma passagem célebre em que se atribui a Dário o episódio em que ele, para mostrar como não existia padrão universal de justiça, ele teria chamado alguns indianos e perguntado aos indianos o que os indianos achariam de queimar os mortos. Os indianos disseram que aquilo era um absurdo, que absurdo queimar os mortos, ficaram totalmente chocados com aquela ideia. E aí então ele chamou para o mesmo debate alguns gregos e perguntaram aos gregos o que os gregos achariam de comer os mortos, que era o que esses indianos faziam. E aí os gregos, mas que absurdo, etc., porque os gregos queimavam. E aí com isso Dário queria
mostrar que não havia padrão universal de certo e errado. Mas talvez exista um padrão universal de certo e errado aí. Todos os povos têm algum tipo de culto e cerimônia e respeito para com os seus mortos. O que muda é o tipo de culto e de cerimônia, mas todos eles têm algum. Mas o fato é que com as sociedades contemporâneas, com as sociedades atuais, nós temos muito mais visível esse entrechoque de culturas, povos que têm culturas diferentes. E isso põe em xeque essa ideia, a meu ver, equivocada, de que a positivação de direitos fundamentais ou a efetivação dos direitos humanos em tratados internacionais seria uma síntese, uma demonstração do fim dessa antítese entre justnaturalistas e positivistas jurídicos, ou entre aqueles que pregam a separação entre o direito e a moral e aqueles que dizem que deve haver uma certa conexão entre o direito e a moral. Então, quando a gente diz que esse debate acabou porque as constituições consagraram direitos fundamentais, essa é uma forma equivocada de encarar o problema, porque, em primeiro lugar, a gente não pode dizer que o debate entre justnaturalistas e justpositivistas acabou, porque hoje nós temos um direito justo. E amanhã, se nós não tivermos, o debate seria reacendido. E também porque, como disse, nesse cenário global, muitas vezes os direitos humanos e o que a gente considera correto pode ser, tudo isso pode ser acusado de parecer justo para a gente, mas não para outros povos que têm um padrão diferente. É como eu começo, já nas primeiras frases do livro, dizendo que para povos da cultura impropriamente, simplificadamente chamada de ocidental, é normal jogar lixo, jogar comida no lixo quando sobra comida, sobretudo em restaurantes, jogar comida no lixo e na mesma hora tem algumas pessoas a poucos quilômetros ou metros, numa esquina qualquer da mesma cidade, passando fome. A gente acha isso normal, mas para determinados povos indígenas, isso seria o maior absurdo do mundo. Ele não compreenderia como é que nós incorreríamos nesse absurdo. E, por outro lado, esses povos indígenas têm alguns costumes que nos parecem absurdos. Por exemplo, se nasce uma criança com alguma deficiência, há povos indígenas que têm o costume de sacrificar a criança, de matar a criança, ou deficiência ou alguma marca que lhes pareça estranha, né? Uma mancha, ou se são gêmeos. Existem alguns fatores, alguns detalhes de nascimento que podem levar os povos indígenas, dependendo do povo, a matar a criança. E aí, para a gente isso é absurdo, mas para eles não é. Então, como encontrar um padrão adequado de justiça? E aí, como eu digo no começo do livro também, logo na epígrafe, o que me provocou a escrever esse livro foi objeto da minha tese de doutorado. Eu escrevi há muito tempo, essa é a segunda edição. A primeira edição saiu em 2010 e eu defendi em 2009. Então já está com bastante tempo. E o mote, eu estava já no curso de doutorado, meu projeto era sobre outra coisa, era sobre outro assunto. Eu ia fazer uma tese sobre outro assunto, e aí eu fiz uma viagem para a Turquia. E aí eu levei para essa viagem para a Turquia a Lara, minha filha mais velha. Hoje ela já tem 23 anos, mas na época ela tinha 7. E lá na Turquia, a Turquia é um lugar, para quem não conhece, a Turquia é um lugar que é bastante eclético, porque ela fica bem no meio, literalmente, entre a Europa e a Ásia. Ela fica no meio do Estreito de Bósforo e a cidade de Istambul, metade da cidade de Istambul fica, não sei se exatamente a metade, né, mas uma parte da cidade de Istambul fica na Europa e a outra parte na Ásia, separada pelo Estreito de Bósforo e ligada por uma ponte. Então, a gente atravessa uma ponte e vai da Europa para a Ásia e Istambul fica exatamente no meio. E aí alguns povos do Oriente, pessoas da Jordânia, pessoas dos Emirados Árabes, pessoas da Síria, pessoas de países do Oriente Médio, vão à Turquia, sobretudo a Istambul, para conhecer o Ocidente, o que lhes parece ser a Europa, o que lhes parece ser o Ocidente. E, de fato, Istambul, em alguns bairros, parecem bairros de Paris ou de Roma. Mas algumas pessoas da Europa Ocidental, alguns franceses, portugueses, espanhóis, eles vão a Istambul para conhecer o Oriente Médio. Então, exatamente como é um local que fica no meio e tem povos das duas culturas, termina sendo um lugar de muita miscelânea, de muito sincretismo. Existem mesquitas, existem sinagogas, existem igrejas. Foi a capital do Império Romano do Oriente, né? Era Constantinopla. E aí lá, essa minha filha, com 7 anos, a Lara, ela
via mulheres de burca. Tinha uma mulher de burca que a mãe dela quis tirar uma foto com a mulher e a mulher disse, não posso tirar, disse em inglês, né? Não posso tirar uma foto com você porque o meu marido tem que autorizar. E aí a mãe da minha filha foi falar com o marido dessa moça de burca com a qual ela queria tirar a foto. E o marido disse que não falava com ela. Aí apontou para mim. Na época eu era casado, não sou mais, mas na época eu era casado com a mãe da minha filha. E apontou para mim que eu devia fazer a negociação. Ele não falava com ela. E aí eu fui falar com ele, ele perguntou por que ela queria tirar foto com a mulher dele, etc e tal. Disse, só porque ela achou bonita a roupa dela, é diferente da nossa cultura, mas é com todo respeito e tal. E aí o sujeito, depois de alguma conversa, ele deixou. Eu não podia aparecer na foto. Não, tudo bem, são só as duas e tal. E aí a foto pôde ser tirada. E aí, logo em seguida, na esquina seguinte, nós víamos um grupo de turistas franceses, várias mulheres de mini saia, de short, passeando sozinhas e tal. E a minha filha foi vendo tudo aquilo e aí depois de um tempo ela perguntou por que tinha uns países franceses, italianos e tal, que as mulheres viajavam sozinhas em grupo e amigas e etc. E outros, a mulher tinha que até para tirar uma foto pedir autorização para o marido e era o marido da outra que tinha que pedir, etc. Aí eu fui dizer, não, minha filha, porque cada povo tem a sua noção de certo e errado, que é certo e errado para um, pode não ser certo e errado para o outro e tal. Aí ela passou um tempo assim, pensando. Aí disse, pai, mas se cada povo tem o seu certo, como é que a gente sabe qual desses certos é que é o certo? A gente não Genial. pode, por outras palavras, a gente não tem como julgar um desses padrões como melhor do que o outro. Será que o fato de a gente estar dentro de uma cultura nos impede de dizer que outra cultura faz uma coisa que é errada? Nos deslegitima a dizer que o que a outra cultura faz errado? Será que um ocidental não pode dizer que o que as mulheres sofrem em alguns países islâmicos é errado? Do mesmo modo, será que outros povos não podem dizer que coisas que nós ocidentais fazemos são erradas? Enfim, foi esse o mote que levou a escrever o livro. Você coloca aqui parte da sua o seguinte: leitura complementar para disciplinas Introdução ao Estudo de Direito, Teoria Geral do Direito, Direito Constitucional, Filosofia do Direito, Filosofia Política, Teoria do Estado e Teoria da Democracia nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito, por permitir ao aluno uma visão crítica e reflexiva dos fundamentos do ordenamento jurídico e, com isso, como torná-lo mais justo e legítimo. Bom, eu colocaria na pilha das obras indicadas para a graduação esse livro como primeiro. A partir daqui, construa o seu pensamento jurídico. E aí eu te provoquei a Roberta num debate nosso ali, e você... não, provoquei a Roberta. Falei, Roberta, mas ele falou, não, ele gostaria que tivesse esse direcionamento. Roberta, a gente podia explorar tanto mais, porque, de fato, para mim, é o basilar. Eu queria entender como é que você percebe a obra, está começando a estudar direito ou mais, aqueles que eventualmente não têm uma graduação em direito muito sólida, como é que eles poderiam resgatar o brilhantismo ao direito com a obra? Excelente questionamento, Léo. Eu diria o seguinte, embora o livro seja fruto de uma tese de doutorado, ele não é a tese exatamente, ipsis literis, foi ligeiramente adaptado, e sobretudo essa segunda edição, porque a tese foi defendida em 2009, e essa segunda edição, publicada agora em 2024, ela tem ajustes, ela tem atualizações, não tanto no texto base, como é um texto teórico, não faz referências ao direito positivo, né, à legislação específica, não precisou ser atualizada, mas houve mudanças no mundo de 2009 para cá. Então, essas mudanças no mundo, elas aparecem nesse último item que eu incluí na segunda edição, que é de 2009 a 2024. Embora, como eu disse, o livro seja uma tese de doutorado, ele tem uma linguagem que permite a compreensão dele por pessoas que estão se introduzindo na ciência do direito ainda, e até por quem ainda não tem nenhuma vivência com o direito. A título de exemplo, eu tenho 3 filhos, né? A Lara, que é mais velha, que tem 23, que já é advogada, e que foi aqui, aos 7 anos, fez essa pergunta, que levou a que eu escrevesse a tese, mudasse o tema da pesquisa e escrevesse a tese.
Mas tem outros 2 filhos gêmeos, o Hugo e o Paulo, que têm 18 e estão entrando na faculdade agora, estão no início do curso de Direito. E o Hugo, antes mesmo de começarem as aulas, porque ele passou no Enem, estava já matriculado, mas as aulas não tinham começado, e ele leu esse livro. E leu o livro todo e fez várias anotações e ficava me questionando, me perguntando e aproveitou bastante do livro. Então, o livro, não só ele usa uma linguagem que não é uma linguagem excessivamente técnica, mas também, exato, não é uma linguagem rebuscada, uma linguagem erudita, eu até evito isso sempre, eu procuro usar a linguagem mais simples possível, mas também o tema é um tema que interessa a todos, o tema da diversidade cultural, o tema do fato de que existem padrões diferentes de justiça, padrões diferentes de certo e errado em civilizações, sejam as separadas no tempo, ao longo do tempo esses padrões mudam, como no espaço, dependendo do lugar, esses padrões mudam. Esse é um tema que inquieta a todos, mesmo aos que não são estudiosos especificamente do direito. E é como você leu aí na parte da recomendação do livro, serve para a pós-graduação, para reflexões em torno de ciência política, em torno de teoria do Estado, em torno de filosofia política e também de direito constitucional, porque tem relação com as bases dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais. E aí, por que ele... Eu diria que ele não é um livro de introdução apenas, ele não substituiria os livros de introdução ao estudo do direito, mas ele é também um livro que permite uma introdução ao estudo do direito. Na epígrafe desse livro, meu pai diz assim, existem várias introduções, né, várias portas de entrada para o estudo do direito. Essa daqui é uma delas. Então, existem várias introduções ao estudo do direito. Eu diria que esse livro, Fundamentos do Direito, permite uma introdução ao estudo do direito por suas bases. Né? O que é o direito, do ponto de vista filosófico, o que é exatamente o direito, qual a sua origem biológica e filosófica, e como fazer para que ele cumpra melhor os seus fins. É basicamente o tema de que trata esse livro. Mas eu diria que um livro de introdução ao estudo do direito, como esse do meu pai, que eu estou atualizando, que você mostrou também, ele é um livro que às vezes permite uma entrada, mais ampla e um pouco mais, digamos assim, superficial a vários temas diferentes. Não estou querendo dizer que um livro seja mais superficial do que o outro. Pelo contrário, apenas que a abordagem do livro de introdução, ele trata um pouquinho de vários assuntos diferentes. Esse Fundamentos do Direito, ele trata de maneira mais demorada de um assunto só. Esse assunto que é examinado neste livro, no livro de introdução, ele é um item ou um capítulo e existem vários outros. Então, às vezes, o estudante da introdução, ele não sabe o que é uma norma jurídica, o que é ordenamento, como é que as normas se relacionam entre si. Existem alguns conceitos introdutórios que dizem respeito à própria linguagem que se usa, né? O vocábulo que se usa no direito. Então, o que é uma norma, o que é um ordenamento, o que é revogar, o que é anular, o que é... Enfim, esses conceitos, o que é uma lei, o que é um decreto, o que é uma Constituição, qual a diferença entre uma Constituição e uma lei. Esses conceitos mais basilares, mais básicos, o livro de introdução traz de maneira mais abrangente, falando de vários conceitos diferentes. Quais são os vários ramos do direito, quais são as várias formas de estudar o direito, sociologia do direito, filosofia do direito, teoria do direito, os ramos do direito processual civil, processual penal, trabalhista, tributário, constitucional. Então, o livro de introdução ele fala um pouquinho de tudo isso. Já o Fundamentos, ele trata das bases do direito como um todo de uma forma mais demorada. Então, eu diria que um é bastante complementar do outro. Mas ambos, o de introdução, não só é recomendado para o estudante de primeiro semestre, mas até o advogado experiente tem muito a aproveitar lendo, como a mesma coisa do Fundamentos do Direito. Eu diria, Léo, que filosofia e teoria do direito, embora as pessoas, às vezes, preconceituosamente achem que não, a filosofia e a teoria do direito, elas têm uma implicação e uma repercussão prática gigante. Então, não tem, o Ponce de Miranda era aqui dizer, não tem nada mais prático do que uma boa teoria. Porque a gente sabe e consegue resolver muito melhor os problemas que a prática nos apresenta. Verdade. Verdade. Hugo, o tempo voa aqui te ouvindo. Você tem uma eloquência, uma locução que convida a gente a mergulhar na teoria. E quando a gente está aqui
falando de fundamentos e introdução, eu não posso deixar de pensar em passar aqui por uma questão que sempre me chama atenção no seu raciocínio. E você traz ela aqui. No capítulo 5 dessa obra, você vai para uma questão que é possível afastar a metafísica. Como é que o leitor, o estudante de direito que está começando... É isso aí, Paulo, me ajudou, tem o dom da palavra. Como é que uma pessoa que está pegando aqui o seu livro vai se portar com esse seguinte subitem? É possível afastar a metafísica? O cara fala, não, peraí, eu estou começando a estudar direito, o que esse cara está falando de metafísica? E explica para que as pessoas se assustarem e se apaixonem, Hugo, acabem de se apaixonar. Pois é, Léo, excelente pontuação essa que você fez agora. Às vezes, existem assuntos que parecem complicados, porque eles são batizados, né, por palavras, a gente usa palavras para falar deles, que às vezes as pessoas não ouviram falar antes daquelas palavras. Aí elas pensam que aquilo ali é uma coisa muito complicada. Então você fala epistemologia, a pessoa, eita, fica logo achando que é uma coisa muito complicada, que parece que é um instrumento de medição aí, médico, um instrumento laboratorial. Então, metafísica, a pessoa pensa logo numa coisa muito complicada. Mas quando a gente explica o que tem como explicar o que é com linguagem simples, aí é só isso daí. Então, tem pessoas que gostam de complicar o que é simples. Eu tento fazer o contrário, eu tento simplificar o que parece complicado. Metafísica nada mais na verdade, essa é uma expressão que é usada por Aristóteles, e ela é usada para classificar também as obras de Aristóteles. Ela é usada, a rigor não é usada por Aristóteles, é usada para classificar as obras dele. Metafísica designa pura e simplesmente o que está além do físico. Só isso. Então, se nós falarmos das ciências e dissermos, não, as ciências só se ocupam do que é físico. Então, as ciências se ocupam da biologia, da vida, a química, das substâncias que compõem a matéria, a física, do comportamento da matéria, do universo, das forças que regem o universo. É do que é físico. Então, nós tratamos de coisas que existem e que podemos captar pelos nossos sentidos. Nós vemos, cheiramos, pesamos, medimos, lemos. Nós vemos o que é físico. Físico. Metafísico é o que não é físico. É o que seria abstrato, dizendo de uma outra forma. Então, no estudo do direito e na filosofia, existe uma corrente, e isso é interessante para o aluno de primeiro semestre, para alguém mais versado no assunto, isso que eu vou falar pode parecer algo muito banal e até um pouco simplificado demais. Mas para falar para um aluno de primeiro semestre, por exemplo, no campo do direito existem correntes, e aí quando a gente fala corrente, eu não estou falando de uma coisa para prender o sujeito lá na masmorra, nem para prender uma rede no armador, para usar uma linguagem mais própria de quem é do Nordeste. Mas quando a gente fala corrente, a gente está falando também de um conjunto de pessoas que pensa parecido. Isso. Então, um conjunto de pessoas ou um conjunto de teorias ou de pensamentos, no sentido de obras escritas, que pensam diferente. Então, tem uma corrente de pessoas que acham que a desigualdade causa violência. Tem uma corrente de pessoas que acham que a proibição das drogas leva a um aumento da violência e do tráfico. Então, são várias pessoas que pensam daquela forma, a gente chama de corrente de pensamento. Então, no direito tem uma corrente de pensamento que preconiza que o que é metafísico, ou seja, o que a gente não pode pegar, não pode cheirar, não pode medir, não tem existência objetiva. E não tendo existência objetiva, não pode ser estudado cientificamente. Só o que tem existência objetiva é que pode ser estudado cientificamente. Então, Léo, se eu digo assim, essas plantas que estão atrás de você são jiboias e são verdes. E aí você olha e, como elas têm existência objetiva, elas são físicas, você diz, realmente elas são jiboias e são verdes. E aí eu falo assim, e elas são de plástico. Aí você pode dizer, não, elas não são de plástico, elas são vivas, são verdadeiras no sentido de biologicamente vivas. E como elas têm existência física, nós podemos confrontar essas duas afirmações e eu posso provar que você está errado ou você pode provar que eu estou errado. A gente vai até as plantas aí e verifica se elas são de plástico ou não. Sim. Então, isso pode ser objeto de afirmações científicas. Mas se eu disser assim, essas plantas aí atrás de você são muito bonitas
E aí você pode dizer, não, eu não acho, eu acho que elas são feias. Essas afirmações, bonitas ou feias, isso daí seria metafísico. E nessa condição não poderia ser estudado cientificamente. Sim. E aí, com base nisso, se diz que nós só podemos estudar o direito que existe vigente em determinado país. Então, a gente pode falar, por exemplo, que o direito brasileiro permite o casamento de pessoas do mesmo sexo. Nós podemos falar que o direito brasileiro não permite a pena de morte, salvo no caso de guerra declarada. Nós podemos falar que o direito brasileiro consagra a separação de poderes. Nós estamos falando do que existe. Isso é científico. Sim. Agora, se nós disséssemos que é injusto, que é errado, que não deveria ser assim, isso daí não é científico porque é metafísico. Metafísico. Então, esse capítulo que você leu, é possível afastar a metafísica? Ele desafia essa distinção que eu acabei de traçar. Será que o que é metafísico realmente não pode ser estudado cientificamente? Será que a ciência realmente só descreve as coisas? Por que a gente estuda as causas da pobreza? Por que a gente estuda as causas de uma doença? Por que a gente estuda, por exemplo, as causas da inflação? É porque essas coisas são ruins e a gente quer melhorá-las, quer corrigi-las, ou elas são boas, a gente quer preservá-las. Então, a metafísica ela está entranhada em tudo que a gente faz, mesmo quando a gente só descreve. Se eu descrevo uma doença, é porque eu quero mudar a realidade, eu quero curar as pessoas daquela doença, porque eu acho a doença ruim. Então, existe um juízo metafísico. Se eu descrevo a inflação e tento entender a inflação, é porque eu quero acabar com ela, porque eu acho que ela é ruim. Então, existe um juízo metafísico também. A ciência, mesmo quando a gente escolhe o que vai descrever, a gente escolhe baseado num juízo metafísico. E até essa afirmação, não, a gente não pode estudar a metafísica, porque estudar a metafísica é ruim, isso é metafísico. Então, é por isso que esse capítulo fala que não tem como afastar a metafísica. O ser humano é um animal metafísico. Muito bem. Hugo, queria te agradecer, você é sempre muito gentil. Já estou aqui ansioso para o nosso próximo encontro, que deve acontecer ali no final de junho. E queria passar a você as palavras finais de agradecimento desse nosso encontro aqui. Eu tenho apenas a agradecer, Léo, agradecer a você pela atenção desta live, agradecer a todos os que nos assistem, nos assistem agora e nos assistirão aí quando a live ficar disponível nos nossos perfis, e agradecer à Editora Foco pelo carinho, pela atenção que tem com os meus livros, a você, a Roberta Dense, a todos os que fazem a equipe, uma equipe muito diligente, uma equipe que tem muita atenção com os autores, que os livros não só ficam muito bem acabados, as capas, como você pode ver aqui, capas bonitas, um papel bom, uma letra boa de ver, uma margem boa, para quem gosta de livro, e eu gosto de livro, eu gosto de ler eletronicamente, às vezes por uma conveniência da modernidade. Então, eu vou fazer uma viagem, quero levar vários livros para ler no avião. Eu não posso levar todos na mochila, senão minha mochila vai ficar muito pesada. Então, eu levo um Kindle para ler, e aí tem, inclusive, no Kindle, a gente tem também os livros da Foco disponíveis no Kindle. Mas eu gosto, quando eu posso, por exemplo, aqui no meu escritório, talvez eu possa até mostrar aqui, tem alguns livros aqui na minha sala, tem vários. Eu gosto muito de livro, e quem gosta de livro sabe o valor que tem para o leitor, um livro que tem a letra grande, que tem a margem boa, que tem um papel bom, e também a rapidez com que a editora responde os autores, com que dá uma resposta se pode publicar ou se não pode publicar um livro, e a atenção e a agilidade que tem com os autores, são tanto para os leitores como para os autores, a editora é nota 10, e eu queria agradecer isso também. Muito obrigado. Hugo, bondade sua, faz o melhor por vocês são merecedores dessa atenção. Eu sempre disse que queria ter uma editora de poucos autores. Graças a Deus estamos nos firmando nisso, com a ajuda e a confiança depositada por vocês. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui e que venha a nossa próxima live. Bom final de semana a você e a todos. A todos que nos assistiram, uma ótima semana, um final de semana em reprise. Se está no Instagram, no Spotify, se comprou o livro do Hugo, se viu no Kindle, se está pela biblioteca virtual da Pearson, nem o importante é que está chegando ao conteúdo e nós estamos felizes por isso. Fiquem todos com Deus, com saúde. Até o próximo encontro. Valeu, Hugo! Valeu!